Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E na aula de hoje vamos falar sobre os romanos, como eles viviam, como é que era a sua divisão social. Também vamos ver como foi a divisão política dos romanos, né? E ver também, né, a monarquia e a República de Roma, tá certo? Então, pessoal, né, na aula passada, né, a gente trabalhou então, né, Roma, né, sendo formada então a partir de um pequeno vilarejo com um aglomerado de pequenas habitações bem rudimentares, né? Eles viviam em tribos e também, né, viviam do pastoreio e da agricultura, tá certo? Isso, né, lá com os latinos e os sabinos, né, que foram os povos originários daquela região. Agora, quando entraram os etruscos, né, no governo da região de Roma, né, eles passaram a criar, né, construções, eles vieram então a formar a cidade de Roma, né, propriamente dito, né? Por quê? Porque eles tinham esse conhecimento, né? Eles sabiam construir pontes, estradas, né? Formar uma cidade e ter uma melhor organização social, né? É o que eles vão então trazer, né? E para formar essa cidade de Roma, tá certo? E com essas mudanças e inovações que foram trazidas então pelos etruscos, né? A gente vai ver aí a população de Roma começando a aumentar. Tem a cidade, então vai começar a surgir mais pessoas. Isso vai formar então as primeiras famílias que vão ser as grandes proprietárias de terra em Roma, né? Isso é muito importante porque Roma, né, vai ser então vai se fortalecer em cima desses núcleos familiares, né? Assim como as famílias gregas, né, os romanos baseavam também a sua linhagem, a sua descendência dentro das primeiras famílias, né, que formavam aí então, né, e constituíam em Roma o seu início. Tendo um governante dentro da família, né, que era conhecido também como pater familias, né, o homem que era o homem mais velho da família. O pater familia, ele era o membro familiar, né, mais importante, por quê? Porque ele comandava todas as ações e os negócios familiares, tá certo? Inclusive, também religiosamente, ele era visto como o sacerdote da família, já que a família tinha uma religião no início de Roma, né, que era uma religião politeísta, onde os deuses que eles cultuavam eram deuses do lar. Né? Então, o pater família ele era esse canal direto para honrar os deuses, tá certo? É isso que vai ajudar nessa constituição então das primeiras famílias. Lá na página 32 da apostila de vocês tem uma atividade chamada cotidiano, né? Vocês podem ler lá, ó, né? E leiam esse texto e respondam as questões. Nós vamos corrigir essas atividades na nossa próxima aula pelo Zoom, tá certo? Beleza? Então, pessoal, dessas famílias que se originaram, então, os patrícios, né, que eram descendentes, né, dessas primeiras famílias, as famílias fundadoras de Roma. Né, e como eles eram grandes proprietários de terra, tá certo? A economia de Roma girava em torno da agricultura e eles então se tornaram o grupo mais rico de Roma. Né? Então eles eram a elite que existia dentro da cidade de Roma. Né? Já a maioria da população que não tinha, né, vínculo ou não vinha dessas primeiras famílias, elas não tinham também grande relevância. Elas não tinham propriedades e elas não podiam participar da política, né? Eles podiam viver livremente, né? E essa grande maioria era conhecido então como os plebeus, né? E por pertencer a esse grupo, então eles também não participavam da política e nem das decisões que eram tomadas dentro da cidade, né?
E alguns desses plebeus, né, que conseguiam aí, né, porventura, ser apadrinhado por um patrício, né, ou seja, uma pessoa da elite, né, que dava proteção, dava trabalho e em troca esse plebeu que foi apadrinhado fazia serviços para esse patrício. Ele era um prestador de serviços para esse patrício. Esse então se chamava cliente, né? E havia também dentro da sociedade romana um outro grupo que eram os escravizados, que eram de povos que foram conquistados, né, que se tornaram prisioneiros, né, de guerra dos romanos conforme os romanos foram expandindo o seu império, né? E podia se tornar escravo se tivesse também uma dívida que não fosse paga dentro desse contexto romano. Nesse caso, né, a família toda era escravizada para poder pagar essa dívida. E ainda podia também se tornar escravo se você nascesse filho de escravo. Isso se chamava escravidão por nascimento, né? Então, se você nascesse filho de escravo, você seria um escravo também, né? Essa é a maneira que a sociedade romana ela estava dividida, então, nesse período, tá certo? Agora nós vamos ver um pouquinho da divisão do governo de Roma, né? A história política de Roma, né? Ela pode ser dividida em 3 períodos, né? No primeiro período nós vamos ter a monarquia, que vai de 753 a.C. até 509 a.C. Depois a república, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. E a Roma Império, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, né? Dentro da monarquia, então, né, que Roma, a gente vai ver aí uma maior participação dos patrícios, né, que é esse primeiro grupo que era a elite, né, que tinham aí o poder de decisão política, né, porque eles faziam parte, né, do Senado junto ao rei, né, foram ao todo 7 reis que teve dentro dessa monarquia romana, né, e esses patrícios eles eram conselheiros desses reis, né, de Roma, né. Agora eu vou pedir para vocês, né, fazerem aí a atividade da página 34 da apostila de vocês, né, que é a atividade troca de ideias, né. Nós vamos estar corrigindo essa atividade na nossa próxima aula, tá certo? Então vamos lá. Continuando, né, nós vamos ter aí então também, né, o período da República, né, onde que vai ser, o Senado vai ter o domínio aí dos patrícios que vão destituir a monarquia, né, e o resultado vai ser aí a República Romana, né, que vai ter a participação dos patrícios, mas também da população de Roma, né. Então a gente vai ver aí, né, essa participação dentro da República, porque é de interesse do povo participar dessa política, apesar de que a administração vai ser dos patrícios, né? Então os patrícios deveriam agradar a população que vivia, né, na cidade e, né, fazer aí uma boa política, né, para que essa população não viesse a fazer motins, a fazer coisas que pudessem atrasar aí a política. E se houvesse uma crise dentro do governo, né, havia aí uma organização para manter o controle da situação, né? Então a gente vai ver, né, dentro desse processo, né, também outras questões relacionadas às atividades que nós vamos ter aqui, ó, dentro da página 35 da apostila de vocês, tá certo? Que é esse quadro aqui que vai servir para vocês responderem as questões da página 37 também. Então, pessoal, foi nesse período, né, que Roma, República, iniciou o seu processo de expansão, né? Ela começou a dominar diversas regiões. E na página 36 da apostila de vocês tem um box com um texto, né, chamado aí de Conquistas Territoriais, que vai contar um pouco da guerra de Roma contra Cartago, né, e a conquista do norte da África, né. Eu particularmente acho que foi uma das batalhas mais legais que houve, né, que aconteceu dentro da história de Roma, tá certo? Então leiam esse box que está ali na página 36. Então, pessoal, continuando sobre a República de Roma, nem sempre foram rosas e nem sempre tudo funcionava muito bem
dentro da cidade de Roma, né? Os plebeus, eles eram a maioria, né? E começaram a perceber e a questionar o poder dos patrícios, né? Aonde que os patrícios faziam política, né? Mas faziam política para eles. E os plebeus, eles queriam uma maior participação na política, né? Porque eles viam, então, esses patrícios fazerem política que favorecia somente o interesse dos patrícios e não o interesse dos plebeus, né? Então eles viam que isso só favorecia aquela elite. Então eles começaram a reivindicar, né, um representante que fosse da parte deles, né, que atendesse as reivindicações deles, né? Então, a partir daí, né, nós vamos ver que a maioria dos plebeus eles vão ameaçar, né, o governo dos patrícios, vão querer fundar uma cidade fora de Roma que favorecesse os plebeus, né? Os patrícios vendo então que iam ficar, né, com a Roma enfraquecida sem a presença dos plebeus, eles então cederam e atenderam a essas reivindicações dos plebeus, né? Mas foi um período assim muito turbulento, né, com várias manifestações, né, com várias reivindicações. Então, pessoal, nós podemos até destacar a participação dos irmãos Graco, né, que foram representantes dos plebeus na política de Roma. Né, eles lutaram aí contra a fome, eles lutaram contra a pobreza, né, da população plebeia, né, e também, né, lutaram pela reforma agrária. E sobre esse assunto da reforma agrária, né, dos irmãos Graco, nós vamos fazer essa pesquisa aqui, ó, pessoal, a pesquisa Cotidiano, que se encontra na página 39 da apostila de vocês, né, com o nome então de Cotidiano, né? Vejam rapidinho, né, o que pede na questão e respondam, pesquisem, né? Pode usar a internet, o Google aí, para poder fazer então essa questão. Então, pessoal, a República de Roma não vai durar para sempre, né? E é por isso que nós vamos ver aí ela entrar em crise, né? E essa crise vai acabar aí dando início ao Império Romano, né? Todos os conflitos que vão surgir entre plebeus e, né, patrícios, né, vão acabar aí a gerar uma instabilidade no governo, né, romano, gerando aí uma crise. E como a gente já viu ali anteriormente, em caso de crise tinha um protocolo a ser seguido, né? Então, um processo de ordem a ser tomado pelo governo, que era a ditadura, né? E é nesse contexto, né, que nós vamos ter aí o primeiro e o segundo triunvirato, né? O que é isso, né? Triunvirato, né? Nesse caso, né, é o governo de Roma sendo assumido pelos generais do exército romano, né? E foi nesse contexto que nós vamos ter aí a ascensão de Júlio César, um dos grandes imperadores do período do Império Romano, do qual nós vamos ver, um dos primeiros, vamos dizer assim, imperadores, né? Mas essas questões nós vamos ver na nossa próxima aula, que é sobre Roma Império. Então, pessoal, por hoje é só, tá certo? Vejam na descrição desse vídeo, né, que tem aí um formulário para que vocês respondam e preencham ele. E vai ter ali uma questão, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, né, nessa questão você deve responder vida em Roma, né, na pergunta então do formulário, tá certo? E então anote aí, né? Vida em Roma. Coloque lá no formulário que você assistiu toda essa aula. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau!